Então, agora eu vou convidar o professor Jorge Rodolfo. Ele é engenheiro eletrônico, doutorando em engenharia eletrônica da Poli-USP, e vai falar sobre a possibilidade de aplicação móvel em reabilitação. É isso? Boa tarde a vocês todos. Eu ainda sou doutorando, na realidade. Bom, o que basicamente vou trabalhar aqui para vocês todos, fácil perceber pelo meu sotaque que eu sou estrangeiro, na verdade. É assim, cheguei aqui para fazer um mestrado, fiquei no doutorado, continuo na pesquisa participando do grupo baixo a orientação do professor Sérgio Takeo, né? No grupo de computação pervasiva. E minha área de pesquisa basicamente é redes de sensores. Okay? Sobre isso, a gente procura achar algumas aplicações que consigam contribuir de diversas formas com a nossa sociedade. Achei muito interessante e agradeço, através do professor Takeo, Wagner e o pessoal da Abrelá pelo convite. E basicamente isso não é especificamente uma solução para a reabilitação, é basicamente um overview, um resumo da viabilidade da implementação dos diferentes projetos que existem hoje em função de integração da medicina com a tecnologia informática. Ok? Necessariamente, hoje em dia, o avanço da tecnologia para a reabilitação, ou conhecido também como tecnologia assistiva, foi necessário integrar ou fazer que converjam, consigam conversar duas plataformas muito importantes, dois aspectos muito importantes, que é a parte da medicina e a parte da informática, né? Que o conhecimento nas duas áreas consigam converger para conseguir criar um produto ou uma solução em prol, okay, do benefício, neste caso, dos pacientes vítimas da doença da doela, né? Bom, basicamente como nasce essa área de pesquisa de redes de sensores, né? E eu vou proceder da seguinte forma, tentando ser o mais didático possível na parte desde como se vai fazer a aquisição do sinal, dos comandos que são necessários para ativar aqueles conjuntos de dispositivos que são necessários para auxiliar a vida ou melhorar a qualidade de vida do paciente. Ok? Por exemplo, a gente sabe muito bem, não muito bem, eu tentei pesquisar um pouco sobre a doença do ELA, mais ou menos em que consiste ela, qual que é a fase final, e descobri, obviamente, quando eu descobri, fiquei sabendo de que são células do sistema nervoso central, é uma degeneração de células do sistema nervoso central que elas impedem os movimentos voluntários dos músculos. Então, na etapa final, considera-se que a parte mais ativa, totalmente íntegra do corpo em funcionamento é o cérebro. Ok? Aliás, como tinha me comentado já Wagner, alguns outros elementos como o esfíncter, os olhos também. Ok? Então, como aproveitar aquela informação? Como fazer que o paciente do ELA, ele consiga, por si mesmo, conseguir executar alguns comandos através de determinados dispositivos que permitam a ele mesmo sobreviver sem um permanente auxílio, não permanente, mas ele precisa de um acompanhamento constante, mas no tempo todo presente. É necessário que ele perceba de que ele facilmente, através da tecnologia, ele pode executar determinadas funções, como por exemplo ligar um televisor, ok? Controlar o sistema de ar-condicionado do seu próprio ambiente, acessar uma página web, ok? Trocar de canal, assistir a novela, porque o cérebro está totalmente funcionando. Então, isso é importante. Então, atualmente, temos três tipos baseados em redes neuronais, ok? Três tipos de processos. Um deles que é Motor Mental Imaging, está errado aí.
ok? Basicamente funciona, quer dizer o seguinte, que é realização de tarefa motora mental, processos cognitivos e atenção T300, né? Ele funciona da seguinte forma: a atenção mental motora, ela é baseada ou funciona da seguinte forma: você implementa no cérebro um conjunto de eletrodos que permitem a aquisição de determinados das sinais cerebrais. Tudo o que acontece no cérebro humano, todo tipo de ação que é realizada por nós, okay? Aquela comunicação que existe no nosso cérebro entre os neurônios é dada por impulsos elétricos. Em 1929, aquele inventor que mostrou uma foto do inventor, que é Hans Berger, não lembro muito bem, que inventou a máquina de leitura encefalográfica, que não é mais que um amplificador dos sinais adquiridos do cérebro, ok? Aqueles impulsos elétricos amplificados. Quando eu penso em alguma coisa, um impulso elétrico está acontecendo no meu cérebro, ok? Esse impulso elétrico, nesse caso, vai ser capturado por nós e vai ser devidamente orientado para realizar ou executar um determinado processo. Isso é complicado. Bom, determinadas etapas ou determinadas funções do cérebro, algumas atividades, dificilmente podem ser captadas. Tanto assim que ao extremo de que cada tipo de elemento, ou cada tipo de atividade, ou cada tipo de algoritmo, processo, não são totalmente eficientes. Eles têm uma margem de erro. Por exemplo, o uso de leituras eletroencefalográficas, ele tem uma margem de eficiência de 90%. Tem um 10% que ainda é bastante alto. Porém, existe um processo que se chama personalização. Você cria, por exemplo, um sistema e você treina o sistema para atuar especificamente com aquele indivíduo, ok? Com aquele paciente. Ou seja, eu não posso criar um sistema para adquirir sinais, por exemplo, se eu não sei, talvez aquela pessoa ou aquele paciente é muito ansioso. Então, talvez o estímulo que ele recebe, o sinal elétrico muito alto. Então, se eu padronizo um sinal elétrico para ser coletado, para executar uma determinada função, possivelmente não vai ser o mesmo que o do outro paciente. Então, cada solução que deve ser feita baseada nesses parâmetros, uma vez adquirida pelo usuário, pelo paciente, deve ser personalizada baseada em suas próprias ondas cerebrais. Okay? Não quer dizer que todo mundo pense igual, o cérebro de todo mundo reage da mesma forma, ou nossos impulsos elétricos são totalmente iguais. Okay? Então, a mais utilizada hoje, temos muitas pesquisas, pessoal trabalhando, inclusive na Escola Politécnica, utilizando leituras de eletroencefalogramas. Okay? A gente tem uma certa complicação de alguns aspectos, mas basicamente funciona da seguinte forma: vocês, no cérebro em total, existe uma padronização de uso de mais ou menos 40 eletrodos para fazer a leitura total, okay, dos eventos que acontecem no cérebro. Okay? Cada um deles, já existe uma numeração, uma terminologia para cada um deles, está padronizado. Por quê? Porque toda a tecnologia em medicina é padronizada, com o intuito de que possa ser usado em outros países a mesma terminologia. Nesse caso, a posição de 2 eletrodos no cérebro, na parte superior do cérebro, okay, elas determinam o movimento de nossos braços. Por exemplo, se eu quero mover meu braço direito, eu faço funcionar o lado esquerdo do cérebro, ok? E vice-versa, ok? Lado direito, lado esquerdo. Então, só que assim, capturar 2 tipos de ondas para 2 instruções me limita a fazer só 2 coisas. Por exemplo, eu quero utilizar aquelas 2 ondas cerebrais para movimentar o cursor numa tela. Se eu simplesmente consigo captar 2 sinais, isso quer dizer que eu posso desplaçar o sensor para cima, sensor para baixo. Okay? Não o resto. Se quiser desplaçar para os lados, não posso. Okay? Então tem certa limitação. Se eu quiser, por exemplo, manipular uma cadeira de rodas com esses 2 tipos de sinais, eu só posso andar para trás ou para frente. Okay? Essa é a limitação. Aqui simplesmente um exemplo de uma onda cerebral, né? Um eletroencefalograma.
ele funciona da seguinte forma, né? Ok, temos aqui a parte de atenção e aqui a parte dos neurônios sincronizados. A parte parece um pouquinho estranho, mas funciona assim. A parte sincronizada, todos nós neste momento estamos nesta etapa. Por quê? Porque aparentemente todos estão prestando atenção em uma coisa só. Então, nossos neurônios estão desincronizados para prestar atenção. Desincronizados, sim. Ok? Todos estão prestando atenção a mim neste caso. Então, essa é a leitura, né? Aparentemente harmônica. Ok? E aquela que é mais forte, que para todos nós poderíamos entender que não, que um sinal alto quer dizer que nós estamos em atividades, estamos pensando em alguma coisa, não é ao contrário. Estamos fazendo qualquer tipo de atividade que não é precisamente atenção. Okay? Essa comunicação, uma linha harmônica, quer dizer que estamos nesse momento atentos. Esse é o conjunto de eletrodos supostamente que são implementados no cérebro, não muito bonito, não muito estético, ok? Mas neste caso funciona assim, não seria, se vamos captar sinais específicos para comandos específicos, não vai ser necessário implementar um capacete desses com tantos dispositivos dentro, né? Ok, aquilo que eu explicava, por exemplo, temos os eletrodos montados no cérebro, ok? Cada uma das sinais utilizadas, capturadas, ok? São utilizadas para realizar uma determinada função. Você cria um sistema que permita ao usuário, ao paciente, ser totalmente, parcialmente independente. Por exemplo, ele quer realizar uma ligação a alguma pessoa simplesmente para dar um bip, avisar que está acontecendo alguma coisa. Ele tem uma telinha com um teclado, aparece um número telefônico que ele vai digitando, simplesmente movimentando, ou fazendo uso daquelas sinais elétricas que são orientadas para mobilizar mobilizar o cursor na tela, né? Ele faz um clique, obviamente, em cada um dos números e realiza uma chamada, né? Ele quer, por exemplo, controlar o ambiente dos dispositivos que possam existir no ambiente. Ele vai fazer um clique no ambiente e vai aparecer o conjunto de elementos que ele quer controlar. Um clique, por exemplo, nas luzes, janela, abrir as janelas, fechar a janela, okay? Ativar o ar-condicionado, a TV, talvez inclinar ou melhorar a posição da cama. Ok? Então, basicamente isso. A gente está partindo do fato de como adquirir o sinal e como controlar finalmente o ambiente. Os processos cognitivos. Eu tinha comentado justamente de que a primeira parte das tarefas mentais ela restringe o uso de dois eletrodos, então são duas opções, dois comandos. Ok? Nesse caso, os processos cognitivos, todo tipo de atividade que nós realizamos, que às vezes as pessoas têm tendência a falar, né? A gente fez sem pensar. Não, todo tipo de ação, passa por um processo cognitivo, todo foi pensado. Okay? Então, todo tipo de atividade vai gerar um pulso elétrico. Neste caso, obviamente, isso aqui é assim. Como não são padronizados, não quer dizer que para toda atividade o pulso elétrico vai ser totalmente intenso. Para este tipo de processo cognitivo neuronal, a margem de erro é muito mais alta. Porém, como eu já tinha mencionado, você consegue personalizar, okay, o dispositivo, a solução criada para aquele indivíduo. Você implementa, você treina, baseado nas características, nas suas reações, na forma de pensar daquele indivíduo. Okay? Só que assim, você tem um maior número de variáveis. Por exemplo, um processo cognitivo, multiplicar. Então eu quero, por exemplo, beber água. Então eu vou pensar em multiplicação. Ok? Agora, eu quero abrir a porta de casa, que alguém está tocando a porta de casa. Eu vou pensar em, em relaxar. Vou começar a relaxar. E minha cama vai começar a se movimentar, uma porta da minha casa vai ser aberta, o meu quarto vai ser aberto. Ok? Então, esse conjunto de processos cognitivos me dá um número maior de variáveis, porém a margem de erro é muito maior. Mas como eu já falei, o processo de personalização ajuda muito a optimizar aquele processo. Então, eventualmente poderia ser talvez o mais viável, porque para realizar um conjunto de atividades maiores, um conjunto de ações maiores num ambiente, ok?
dos elementos de controlar um ambiente, você precisa um número maior de impulsos elétricos reconhecidos, que você possa direcionar aqueles impulsos elétricos que são determinados para que são orientados para uma determinada ação, eles possam finalmente ser orientados para executar um comando de computador, neste caso, como eu já tinha mencionado, né? Aqui entra o ambiente. A gente já viu a parte de coletar a informação. Como a informação é coletada, ok? Quais são os elementos ou as técnicas que poderiam ser utilizadas, ok? E finalmente agora como controlar o ambiente. Esse já é mais ou menos a minha área, ok? Eu trabalho basicamente com redes de sensores, só que não muito orientado sempre à parte médica, mas sim orientado à parte de monitoração de ambientes, ok? Controle de agricultura, controle de floresta, controle de animais, de pragas, ok? As redes de sensores são dispositivos pequenos, ok? De capacidade reduzida de processamento, são muito pequenos na realidade, hoje em dia já são muito pequenos. Eles nascem com o exército na Guerra Fria, né? Através do exército americano, né? Com toda a tecnologia, primeiramente tem origem no exército americano, né? Eles criam soluções que estavam escondidas por muitos anos, quando eles decidem liberar, para ela continuar crescendo para a aplicação na sociedade, né? Então eles liberaram, obviamente a tecnologia faz poucos anos, uns 10 anos mais ou menos, que ela continua crescendo, as pesquisas nessa área, e foram aplicadas a diferentes aspectos, controle de animais, a forma como eles se comportam, como eles migram a outros lugares, monitorar a temperatura, a umidade da terra, dos cultivos. Então, como utilizar justamente esse tipo de sensores em uma pessoa, num ser humano? O ser humano, lamentavelmente, passou a ser a última parte. Né? Nós orientamos pesquisas diferentes ao nosso ambiente e, finalmente, hoje em dia, na tecnologia vestível nos permite controlar ou focar-nos no ser humano. Aqui uma pequena evolução dos sensores, ok? As primeiras versões, todos eles obviamente são sensores de desenvolvimento, ou seja, não um produto final, eles são feitos simplesmente para a pesquisa, para estimular a pesquisa. Aqui não consigo ver já, mas são um tamanho mais ou menos de 3 centímetros, 2 centímetros, e esse aqui é extremamente pequeno, ele é mais ou menos de 1 centímetro, né? Não ficou muito clara aí a figura. Então isso aí é a evolução, mais ou menos, dos sensores que hoje se utilizam. Então pensar de que vou ter uma máquina grande, um sensor enorme em todo o meu corpo, não. São totalmente pequenos hoje em dia, são quase miniaturas. Ao extremo, em alguns momentos, de ser imperceptíveis. E hoje, posso dizer que já na Escola Politécnica, que na parte de eletrônica, a gente já desenvolve sensores miniaturizados aqui no Brasil, né? Falou a gente porque eu já quase me sinto brasileiro já aqui, já, né? Então, basicamente, assim, agora como funciona a parte de sensores na parte de medicina assistiva? A parte de aplicação, ok? São diferentes tipos de sensores que são implementados em diversas partes do corpo, e alguns deles são implantes, ok? No corpo tinha comentado que são introduzidos na pele através de cirurgias, ok? São muito pequenos, ok? E os removíveis, aqueles que estamos acostumados a utilizar no pulso para controlar a frequência cardíaca, ok? No ouvido, etc., né? E cada um deles trabalha sobre um tipo de padrão de comunicação. Nós já conhecemos muito, eu sei disso, porque a maior parte de nós já tem fácil acesso à tecnologia, já seja através do celular. Se quer trocar uma música, meu celular tem Bluetooth. Não sabe realmente que tem Bluetooth, mas se ele coloca os dois antepassados celulares um na frente do outro, já passa sinal, né? Passa a informação. Então, cada um deles é um tipo de comunicação de rádio, ok? Cada um deles com uma banda e características diferentes. Por exemplo, no caso de Bluetooth, ele tem uma banda maior, ele transmite uma maior quantidade de dados, porém, a área de alcance é muito menor, 10 metros como máximo, né? Hoje em dia. No caso de Zigbee, ele é muito utilizado hoje em aplicações para redes de sensores. Ele consegue já, inicialmente, por 30 metros o alcance dele. Hoje já chega a 1,3 quilômetros o alcance, né, daquele dispositivo. Porém, a taxa de transmissão de dados é muito pequena, ok? Mas para aquilo que pode ser feito, por exemplo, para enviar simplesmente uma instrução, que é aquilo que a gente faz, mais ou menos, né, enviar um bip, então ele é ótimo.
E no caso de hoje, o WV, que é uma nova tecnologia emergente, utilizado muito hoje em pesquisas na área médica, inclusive nós temos uma pesquisa no laboratório, no Sotaqueu, na área de detecção de câncer de mama. A gente está implementando um radar, o WV. Ele, basicamente, ele tem o algoritmo em si, é aquele tipo de transmissão de ARF, ele tem um alto nível de penetração e vai permitir fazer, o objetivo é que ele consiga fazer um scanner do paciente. Você coloca um dispositivo UWV, por exemplo, na cama do paciente, você quer determinar qual que é a sua atividade corporal, temperatura, frequência cardíaca, você simplesmente ativa o dispositivo e ele faz uma varredura do paciente na cama dele. E ele já deposita os dados num computador para ser transmitidos ou ser acessados por um médico, que seria o caso, né, mais prudente. E isso já está sendo trabalhado por nós, está sendo trabalhado no laboratório. Então, são muitas pesquisas, na realidade, nessa área. Outras aplicações, mais ou menos como funciona, né? Se implante de vários tipos de sensores no corpo, ok? Eles são transmitidos a um servidor de dados, que podem ser acessados via web, né, por um médico. Ou, talvez, se o familiar quiser acompanhar, simplesmente, o médico talvez está em uma reunião, existe uma emergência, ele já pode acessar aquela informação via celular GSM, né? E acessar, inclusive, o que está acontecendo com o paciente e qual que é o relatório. Isso aí em tempo real, não que envia agora e que chega amanhã. A gente tem que garantir de que isso aconteça e chegue no momento certo, né? Agora um pouquinho mais, chegando um pouquinho mais longe. Nós nos restringimos à parte da aquisição do sinal, como esta interage no corpo, e agora como esta vai interagir com o ambiente, a casa inteligente. Okay? Sonho para muitos, né, pesadelo para outros, porque eles falam, não, preciso de alguém se toda a minha casa funciona por controle remoto. O custo ainda é elevado. Okay? Apesar dos dispositivos sensores hoje em dia ser extremamente baratos, a implementação sempre acaba sendo um pouquinho alta. Porém, as tecnologias e o desenvolvimento do hardware aqui no Brasil já está permitindo reduzir muito os custos. Funciona basicamente assim, todo, inclusive o liquidificador em casa, menos a cozinha, tá? Okay? A cozinha, você tem que cozinhar. Já está praticamente automatizado. Simplesmente com um dispositivo, você já faz controle de todos os elementos, por ser um celular, inclusive, você faz controle de todos os elementos que existem, eletrônicos, obviamente, que existem no lar. O controle de ar-condicionado, as portas, segurança, iluminação, o sistema de regadio, né, das plantas no jardim da casa, entrada, ok? Telefone. Através de diferentes tipos ou linguagens de tratamento de dados, de comunicação. Ou protocolos de comunicação. Quando eu falo de protocolos de comunicação, em forma ter um termo um pouco mais claro, um protocolo quer dizer a forma como aqueles elementos vão conseguir se comunicar entre eles. Isso é que basicamente, obviamente, tecnicamente, o protocolo significa vai um pouco mais além disso, mas a ideia é basicamente se resume nisso. Da igual forma, né, aqui temos um conjunto de dispositivos sensores, cada um deles integrados ao dispositivo eletrônico, eles são transferidos a um concentrador que vai, tipo ali comentou inclusive a ideia de uma rede, né? Se concentra, envia todos os dados a um concentrador que vai estar obviamente ubicado no lar, pode ser na parte superior ou interna da própria casa, e são transmitidas a um dispositivo distante, né? Que se encontra obviamente acesso remoto. Da mesma forma aqui agora, tenho por exemplo um conjunto de sensores disponíveis na casa, né? Ok? E eu consigo monitorar, obviamente, o que está acontecendo dentro dela, incluindo o próprio paciente, né? Aquilo significa que aquele paciente que está se locomovendo no ambiente. Isso já é feito, isso já foi feito por nós, a parte de localização, de desplaçamento, monitoração do ambiente, temperatura corporal, isso já foi feito, foi testado, isso funciona. A gente não chegou à fase de implementação, obviamente, porque ainda inicialmente não era nosso objetivo, né?
Continuamos com a parte de gerenciamento, mais ou menos como funciona. Não, gerenciar aquela aplicação pode ser sumamente caro, ser muito caro. Não, a gente normalmente quando cria soluções, dificilmente cria soluções para uma pessoa só. Você cria pensando de que vão ser muitas pessoas beneficiadas com aquilo. Então você vai ter que ter infraestrutura suficiente para poder gerenciar as diferentes aplicações que existem para cada pessoa. Por exemplo, monitorar a casa inteligente, simplesmente talvez não tenha paciente nenhum aí, mas você vai querer monitorar o que acontece nessa casa. Talvez tenha um paciente sim. Então, você vai querer monitorar o que acontece na casa daquele paciente e aquilo que está acontecendo com aquele paciente. Numa indústria, talvez, equipamentos de segurança. Então, tudo isso você vai gerenciar através de um único núcleo e vai conseguir desagregar a informação coletada para as áreas pertinentes. Por exemplo, isso daqui vai para a indústria, isso aqui vai para o hospital, etc, etc, né? Mais ou menos como funciona. Terminando já. Esse é meu outro exemplo de gerenciamento, né, como funciona, como são adquiridos os dados, eles são transmitidos através da internet, ok? Da WAN, e são acessados através de qualquer outro dispositivo, né? Por exemplo, aqui temos um paciente, né? E um veículo está sendo rastreado possivelmente, animais sendo monitorados, indústria, então todos eles têm um único núcleo, um único servidor, okay? E a informação é repassada, obviamente, para quem interessa finalmente. Bom, basicamente a ideia é isso. Eu acho que vai ter ficado claro. Só simplesmente para demonstrar de que a viabilidade de muitas aplicações de hoje em dia que estão sendo trabalhadas são totalmente viáveis. A gente trabalha também pensando que os custos devem ser totalmente baixos e acessíveis para as pessoas que precisam de aquelas soluções. Okay? Obrigado a todos pela atenção. Obrigada. A gente também